Paz, amigos, aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Cicatron. Bem, em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like. Bem, o Rastros respondeu. Ele respondeu ao que eu falei no último vídeo. Eu critiquei o Rastros no último vídeo, enquanto admitindo que ele era um bom aluno do Olavo. Que ele falou o seguinte em uma caixa de mensagem no Instagram. Uma pessoa fez a pergunta a ele: por que tanto católico é um termo aqui que eu vou omitir, mas que todo mundo sabe qual é esse termo, né? E a resposta dele, que essa é a explicação mais simples, certo? E é o caso do Michael Jones, que defende isso ser um desequipado intelectual. Haja vista que ele também defende o Putin e defende não sei mais o que, certo? E ele defende isso aí em específico por ele ser um desequipado intelectual. Bem, o Rasta deu uma resposta falando que. Uma resposta que eu achei até honesta, achei uma resposta honesta, né? Dizendo que, de fato, tinha alguma pertinência, que de fato eu tinha razão em dizer que se o Michael Jones fosse um desequipado intelectual, ele também seria, mas que ele falou mesmo que ele era desequipado para coisas de política. Bem, eu acho que não foi isso que o Rasta quis dizer. Ele quis dizer que o Michael Jones defende. Eu acho que isso é muito claro se vocês forem ver a resposta. Talvez o Rasta tenha se expressado mal, mas me parece claro que não foi isso que aconteceu. O que ele quis dizer foi que, de fato, vamos lá, católicos, né, defendem isso porque a explicação mais simples é o caso do Michael Jones, que é um desequipado intelectual. Ou seja, ele quer dizer que o Michael Jones defende esse tópico aí, falta de equipamento intelectual. E meio que quis atrelar isso aí a essas pautas aí de defesa da Rússia, etc. Já eu falo nisso. Agora, parece-me claro que sim, o Rasta quis dizer isso. Que o Michael Jones defende isso aí porque ele é um desequipado intelectual. Embora o Rasta, na resposta, tenha admitido a pertinência desses estudos aí do Michael Jones. Que é estranho, mas falar. Acho que ele percebeu, né? Fez uma autocrítica nisso aí. Mas claro que isso aí ele não é desequipado intelectual. Porque vejam que nesse estudo aí, o Michael Jones, ele criou toda uma meta-história, ele fez estudos muito avançados de história, disso, do aspecto histórico disso aí, do aspecto religioso disso aí. Ele inseriu isso aí em um projeto meta-histórico. Ele escreveu, acho que, milhares de páginas quanto a isso aí. Com uma bibliografia que eu acho que no Brasil ninguém domina. Ninguém domina. Ninguém domina. Certo? Acho que no Brasil ninguém domina isso aí. E até mesmo muitos mestres espirituais, certo? Do grupo que ele critica, já o chamaram de debate. Certo? E já reconheceram que ele é um interlocutor sério disso aí. Então você não pode dizer que nesse assunto o Michael Jones não seja um interlocutor sério. Parece-me claro que ele é. Ele é. Ainda ele não faz isso aí, certo? Por simples preconceito. Pelo contrário, acho que tem conceitos até demais nisso. Tem conceitos até demais nessa análise meta-histórica que o Michael Jones faz. Que não quer dizer, certo? E aí aqui vem o pulo do gato,
que ele não seja, às vezes, tendencioso nesse ponto aí, certo? Ele é tendencioso, às vezes, especialmente depois do Logos Rising, certo? Especialmente depois do Logos Rising. A fase atual do Michael Jones, ela não é boa. Ela não é boa, certo? Ela não é boa. Não é boa, certo? De jeito nenhum. Não tem muito para onde correr. Tem coisas pertinentes, mas em regra, você tem muita bizarrice. Por exemplo, ele começou a, por exemplo, uma crítica que você pode fazer a ele nesse assunto em específico, que ele confunde o que é crença comum em um determinado grupo étnico, nesse grupo, enquanto grupo étnico nos Estados Unidos, enquanto ele confunde isso aí com o que de fato, certo? A religião em questão ensina como doutrina, certo? Isso aí é algo que de fato ele faz. De fato ele faz de uma maneira que eu acho que hoje o Michael Jones virou quase um personagem para agradar a alt-right. Porque tem certas coisas que de fato ele não poderia dizer. Inclusive nesse sentido. Por exemplo, que aquela palavra que começa com A é um sacramento desse pessoal aí de que ele não gosta. Certo? Isso, aí ele quer justificar isso aí porque a maioria, certo? Desse grupo em questão nos Estados Unidos é a favor de sair, segundo certas pesquisas. Mas daí até você chegar nessa metáfora, isso é algo muito temerário, de fato. Ou seja, isso aí é um assunto no qual até mestres espirituais desse grupo admitem que ele tem uma certa pertinência, mas você tem também coisas aí nesse meio, certo? Que são erradas. Que são erradas, certo? Que são erradas, né? Você não, por exemplo, esse negócio de você querer confundir, certo? O que é valor de um valor comum em um determinado grupo étnico com o que é uma doutrina dessa religião. Isso aí é uma metáfora que muito, isso aí, no caso, já é uma metáfora temporária que ele usa. E às vezes ele usa isso aí de uma forma que não deixa isso muito claro. E de fato, certo? Essa questão étnica dele, essa ideia dele, né? De que ele pega isso em grande parte da política americana, que é uma política étnica. Essa ideia dele de um catolicismo étnico, certo? Isso é algo extremamente problemático. Vejam que por causa disso aí ele defende, por exemplo, a supressão da missa tridentina em nome de uma suposta identidade católica étnica. Ele, para ser contra, né, o movimento conservador americano, né, porque em grande parte ele percebe que ele tem ligação com o neoconservadorismo. Ele já está até defendendo as coisas, essas bizarrices de agora do Papa Francisco, esse negócio de fiducia suplicans, né? Ele defende isso aí, como também defendeu o fim da missa tridentina. Ele... E de fato é o seguinte, você tem que ver também outra coisa. O Michael Jones entende de política? Ele entende.
Ele já tratou muito, certo? Formação de ideologias. Ele já tratou muito da política enquanto teoria da cultura, desse aspecto étnico da política americana, aspecto étnico, no caso, não racial, ele é antirracista, certo? Mas, coisa que vocês têm que ver é o seguinte, certo? Não é porque Michael. Até ele falando de geopolítica, ele entende isso. Ele entende de fato o assunto. Isso me parece ser muito claro. Agora, ele está em uma unidade assim. Ele está vinculado aos interesses desse bloco russo, iraniano e, em menor grau, chinês. Aí é fato. Tanto que, por muito tempo, por exemplo, o Joseph defendeu a China. Mas isso aí não foi burrice. Porque o Michael Jones está inserido. Ele é um agente político. Está vinculado nessa unidade. Ele vai a congressos lá. Ele é chamado para a mídia desses países. Ele vai, no caso, para. Ele é levado, no caso, a esses países, a Rússia. Ele vai a Irã. Ele vai a esses países, ele vai a congressos desse povo da alt-right, certo? Ele vai até a congressos pagãos da alt-right, né? E onde, em regra, o povo é ligado a isso aí. Ele se diz amigo do Guguinho, certo? Ele está em unidade de ação. Está em unidade de ação. Uma pessoa que, se algum Papa Bento criticou o Islã, que era amigo dele, o Papa Bento era amigo dele, aí quando o Papa Bento morreu, ele foi descer os cachorros no Papa porque criticou o Islã. Né? Ele tem um lado. Ele tem um lado. Agora, não é porque ele está nessa unidade de ação e ele é um sujeito que não entende de geopolítica. Pelo contrário, ele tem um conhecimento muito grande do que acontece. Mas ele tem um lado. O que não quer dizer que todas as opiniões dele sejam. Ele está em unidade de ação. Ele é um agente inserido em unidade de ação. O que não quer dizer que todas as opiniões dele sejam razoáveis. Certo? Se ele é um crítico do Império Americano, é até compreensível, certo? Até certo ponto, essa predileção dele de unidade de ação. Embora isso talvez não esteja correto. Embora eu deva dizer o seguinte, certo? Sem concordar com o Michael Jones quanto a isso, e achando que a fase atual do Michael Jones está muito ruim, por exemplo, ele nega até a infalibilidade papal. Agora eu já vi vídeo dele negando até a infalibilidade papal. Mas vendo como esse estado dele é ruim, certo? Ainda assim, o Michael Jones ele tem, por exemplo, uma compreensão de como funcionam os Estados Unidos, do que são os Estados Unidos, que a do Olavo, que a do Olavo, a de muitos direitistas brasileiros, né? Ainda que você tenha algumas coisas absurdas. Também. Certo? Tem algumas coisas com as quais eu não concordo. Essa opinião do Michael. Não sei se é absurdas. Quanto a essa questão do Império Americano em si. Absurdo mesmo, acho que não. Acho que até usei um termo errado, né? Tem pontos de discordância. Embora eu acho. Sincero, eu acho. Ser sincero, eu acho que o Michael Jones, o que ele fala sobre os Estados Unidos e sobre o mundo anglo-saxônico é algo até razoável.
mas nesse processo de ser contra o imperialismo americano, parece que ele acabou. Ele está meio que gravitando perigosamente para outra unidade de ação. Então me parece claro o seguinte: não dá para você julgar que o Michael Jones é um desqualificado nesses assuntos. Agora, você tem que argumentar contra ele, porque tem de fato, sem ser desqualificado, tem coisas dele que estão erradas. Aí você tem que argumentar contra ele. Agora, em outros assuntos, ele é desequipado? É. Sim. Por exemplo, muitas articulações filosóficas mais abstratas que ele quer fazer são um negócio que mostra o aspecto mais teórico da filosofia do Michael Jones, mostra ali um certo despreparo. Certo? É evidente. Ele mesmo admite isso. Por exemplo, a análise que ele faz do Islã. Ainda que essa análise tenha coisas interessantes, como a questão da permanência, né, do logos, de uma ideia de logos em alguns setores do Islã. Ainda assim, tem coisas que são tanto estranhas. Por exemplo, ele querer dizer que não tanto erradas, não, que são erradas, que são, nesse caso, até absurdas. Né? Por exemplo, ele falar que a guerra entre Ali e Abu Bakr pela sucessão do Maomé é uma guerra do Islã da Pérsia, certo? Haveria um Islã xiita, uniforme, atrelado a um componente étnico persa contra um Islã sunita étnico com um componente árabe, certo? Não, seria um Islã étnico xiita persa contra um Islã étnico sunita árabe, certo? Um sunismo árabe contra um xismo persa. E que esse conflito seria o conflito fundamental do Islã, na sua história. Né? Quando, na verdade, a Pérsia ela foi sunita até mais ou menos o século XVII. Eu não sei se foi 17 ou 16. Né? Não me recordo agora. Mas até os Safávidas, Pérsia, ela era sunita. Só depois dos Safávidas é que a Pérsia se tornou xiita. Certo? E isso eu tive que mandar para ele essa correção. Mandei. Não, isso aqui não é verdade. Isso está errado. Certo? Eu mesmo mandei essa correção a ele. Isso está errado. Né? Tem assuntos. Ele falou também que não existe. Logo no início do Logos Rising, ele fala que não existe na filosofia hindu uma tradição, certo? De teologia natural, de argumentos para provas da existência de Deus. Isso também está errado, eu mandei isso a ele. Certo? Ainda que eu conceda que talvez isso hoje não seja mais algo difuso. Como também a teologia natural é algo difuso entre o católico de hoje em dia. Né? Ainda que eu veja que tem um certo insight do Michael Jones aí que não foi bem articulado. Mas o insight é interessante. Nesse último ponto. Então é o seguinte. Agora, nos 6 melhores pontos, o Michael Jones é sensacional. Sem dúvida. Ainda que haja coisas em que ele tem sim alguns limites de formação. Mas não são
os tópicos que o Rasta menciona. Não sei, não sei, não são os tópicos que o Rasta mencionou. O que mais teria que fazer? Lutar contra ele, né? Não trataram como desequipar. Aí que para outros tópicos eles sejam desequipados, ao meu ver, né? Para outros tópicos, certo? Tem tópicos do Michael Jones onde tem erros, certo? Embora, por exemplo, isso não seja algo exclusivo do Michael Jones. Essa mesma informação aí de que o Islã da Pérsia sempre foi xiita é algo que o Olavo de Carvalho também diz. O Olavo de Carvalho, que em tese é uma escola de Islã, ele foi aclamado lá pelo Al-Ajá, o Olavo de Carvalho é o super né? Que desde o início o Islã iraniano é xiita. Ou seja, o Michael Jones ele é desequipado para algumas coisas. Por exemplo, o Olavo também era. Ainda que, no geral, seja muito complicado você dizer que o Michael Jones é um desqualificado que não pode ser levado a sério, certo? Nesses assuntos que o Rasta mencionou. Nisso aí ele não é desequipado. Ele tem articulações teóricas quanto a isso que são articulações bem construídas. E elas são erradas ou não, vai ter que argumentar. Enfim, é isso, Rasta, é a minha opinião. Um forte abraço a todos, um abraço para você, Rasta. Obrigado por ter respondido e até logo.